Boa noite, irmãos, tudo bem com vocês? Nós estamos realizando um estudo na igreja chamado Solteirice, Namoro e Casamento. Nós precisamos cultivar um namoro santo a fim de promover casamentos saudáveis. Namoro santo promove casamentos saudáveis. A fim do quê? A fim de evitar desgastes emocionais e cicatrizes profundas na alma. Hoje nós temos muitos jovens com cicatrizes profundas na alma, porque o namoro não foi promovido, em um ambiente saudável e santo. O perigo do namoro sem propósito. Hoje está acontecendo o seguinte: muitos jovens estão namorando sem propósito algum. Qual é o motivo desse namoro? A pessoa nem sabe, não tem nem propósito naquele namoro. E aí existe um perigo muito grande para quem namora sem ter um propósito. Quando o namoro não tem como objetivo definido o casamento, torna-se um terreno propício para confusão emocional e espiritual. Namoros longos dificultam a pureza. Então, namoros longos, dificultam a pureza. Namoros aí longos, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos. Isso dificulta muito a pureza desse casal. Em 1 Tessalonicenses 4:3, diz assim: a vontade de Deus é que sejam santificados e que se abstenham da imoralidade sexual. Você pode imaginar um namoro longo, a dificuldade que eles vão ter para evitar a imoralidade sexual? Então esse é o perigo de um namoro longo. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Então, compete ao casal controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Não dominado pelas paixões de desejos desenfreados, como os pagãos, os ímpios, gente, que não conhecem a Deus. Nós, cristãos, nós temos que agir diferente de pessoas que não conhecem a Deus. Nós temos algumas características de namoro e nós vamos falar sobre elas hoje, E Paulo lembra, primeiro, que os cristãos devem se afastar da imoralidade sexual. Então, se você tem um namoro sem propósito, imagine a dificuldade que você vai ter de se afastar da imoralidade sexual. Alternativas de namoro cristão. Olha algumas alternativas que nós vamos dar aí sobre namoros cristãos. Que importante. Amizade intencional. Então assim, o que é amizade intencional? Trata-se de uma amizade que leva também ao casamento, que permite que as duas pessoas se conheçam em um ambiente de pureza e respeito, sem beijos longos, sem abraço, sem a pressão emocional e física que o namoro traz. E nessa amizade intencional, os cristãos podem discernir a compatibilidade e os valores um do outro. É o momento que eles vão se conhecer, é o momento em que eles vão verificar se realmente aquela amizade intencional pode chegar ao casamento, não é? Sem a pressão física, sem a pressão emocional. Então, essa amizade intencional é uma boa característica para você pensar, você que é solteiro. Orientação e supervisão. Então aí, os líderes se envolvem com a pessoa, passando orientação de como agir e supervisionando como estão se comportando no processo do namoro. E até aquela pessoa que é solteira, que não sabe realmente como se comportar para ter alguém ao seu lado. Então aí ela recebe orientação e supervisão do líder da igreja, não é? E para verificar, inclusive, se aquele namoro pode chegar a um casamento, não é? Se aquela amizade intencional pode chegar ao casamento. Então, aí eles vão estar sendo orientados e também vai ter a supervisão dos líderes. Outra característica é o compromisso claro. Entendeu? O que é o compromisso claro? Quando você manifesta com um objetivo definido e avalia seriamente a possibilidade de um casamento.
Então você tem um compromisso claro com a pessoa, olha, nós já avaliamos, nós temos o objetivo definido, que é o casamento, e aí eles vão se acertando profissionalmente, eles vão se acertando, compra de apartamento, vida profissional, porque eles têm um compromisso claro. Qual que é o compromisso claro? Eles querem se casar. E dessa forma, eles evitam desperdício de tempo e energia emocional. Irmãos, às vezes namorar por um longo tempo também nos traz um gasto de energia emocional. A gente gasta energia emocional. E também desperdiça tempo, né? Aí também tem que Paulo fala que nós devemos ter a pureza em todas as coisas. A relação entre homens e mulheres na igreja deve ser conduzida com toda a pureza. E isso significa evitar situações que possam gerar tentações e escândalo para o corpo de Cristo. Então, quem vai namorar, seja na amizade intencional, seja num compromisso claro, seja em uma dessas características que nós passamos, a pessoa tem que ter em mente conduzir esta amizade intencional, este compromisso claro, com toda a pureza. Para o quê? Para evitar que esse namoro possa gerar tentações e escândalo para o corpo de Cristo. A pressão para agir como um casal vai resultar em pecado. Então, quando a pessoa tem uma pressão muito grande para agir como um casal, ele quer agir logo como um casal, sem orientação, sem falar sobre uma amizade intencional, vai resultar em pecado. É necessário muito esforço para corrigir o curso e adotar as práticas que passam a honrar a Deus quando você erra na sua área sexual, no namoro. Então aí você vai ter que ter um esforço muito grande para corrigir o curso deste erro. E aí começar a honrar a Deus novamente. Então, pense muito bem nessas características que nós falamos anteriormente. O arrependimento é o primeiro passo para aqueles que reconhecem ter ultrapassado os limites. E a partir do arrependimento é que será possível estabelecer novos padrões de santidade em um relacionamento existente. Ou em um novo relacionamento, porque às vezes, quando você erra na área sexual, às vezes não tem conserto, às vezes não tem como você salvar esse namoro, e aí você vai ter que terminar esse namoro e quem sabe um dia você pensar num novo relacionamento. Antes de pensar em namorar, isso para os solteiros, é fundamental avaliar o seu relacionamento com Deus. Então, antes de você pensar em namorar, você tem um relacionamento com Deus? Você está crescendo espiritualmente? O princípio e objetivo do namoro, gente, não é se agarrar, não é beijar, é glorificar a Deus e preparar o caminho para um casamento saudável e abençoado. Então, o princípio do namoro, sim, é o casamento, mas o princípio, o objetivo principal do namoro é glorificar a Deus, tá, gente? Porque tudo em nossa vida deve glorificar a Deus. Se o namoro é uma pedra de tropeço ao chamado de Deus, o seu namoro é uma pedra de tropeço, ou tem sido uma pedra de tropeço para o seu chamado, o chamado que Deus te deu, melhor ser solteiro cheio de Deus do que ter um namoro profano que não pertence ao sagrado. Então é melhor sim você ser um solteiro cheio de Deus do que ter um namoro profano que não pertence ao sagrado. Seja transparente, confesse o pecado. Errou, pecou, seja transparente, confesse o pecado. E não viva uma vida de aparência e hipocrisia. Uma coisa muito importante para os adolescentes, sua adolescência, seu período de adolescência, não é um momento para namoro. A adolescência é tempo para se desenvolver e conhecer a si mesmo antes de confiar em um coração que não se conhece. Ter em mente que tudo que foge dos princípios de Deus é eternamente inútil. A intimidade fora do casamento é uma cultura mundana e aceita no mundo.
mas espiritualmente o levará ao inferno. Chama-se espírito de fornicação. Quer imprimir um princípio para o seu namoro. Ame a Deus. Queira imprimir um princípio para o seu namoro. Ame a Deus acima de tudo. E só depois poderá amar alguém. Então esse deve ser um princípio para o seu namoro. Ame a Deus acima de tudo. E só depois poderá amar alguém. Deus nos chama para um relacionamento profundo, genuíno, bíblico e santo. Quando amamos a Deus, em primeiro lugar, todas as áreas da nossa vida estarão alinhadas. Fique com Deus e Deus te abençoe. Quero pedir a Deus que você ame a Deus em primeiro lugar, para que todas as áreas da sua vida estejam alinhadas. Deus abençoe. Fica com Deus.